ZYK651 Rádio ABC AM 1570, ZYO202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Agora na Rádio ABC, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Papo Amigo, o programa do seu coração. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Flutter. Com a devida estratégia você terá milhares de páginas prontas e otimizadas, trabalhando para a sua empresa sem complicação, sem técnica chata e sem dor de cabeça. Flutter, uma excelente ferramenta fazendo tudo automaticamente. Você escolhe as palavras-chave que os seus clientes procuram, escolhe também a região que você quer trabalhar e pronto! Feito isto, nosso sistema cria páginas diferentes e otimizadas para o Google. Detalhe: todas estas páginas são carregadas rapidamente e todas elas ficam seguras nos nossos servidores. Suas preocupações acabaram com a manutenção e o backup, porque a nossa equipe cuida de tudo isso para você. Chega de gastar dinheiro com ações vazias. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Transforme para melhor sua presença online agora. www.flutter.com.br. WhatsApp 11 99254 9086 11 99254 9086. Flutter, dominar o Google nunca foi tão fácil. Varejão das Fábricas, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade com uma incrível variedade de produtos e modelos. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento você encontra no Varejão das Fábricas. Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone 11 4122 4046. WhatsApp 11 950 373689. Varejão das Fábricas, trabalhando forte para sempre oferecer o melhor. Desbravando TI, mentoria em transição de carreira para a área de TI, tecnologia da informação. Nossa empresa é especializada em transição de carreira para todas as pessoas que por um motivo ou outro pretendem entrar na área de TI, ou para todos os profissionais que já estão na área, mas buscam novos desafios e novas perspectivas. Promovemos palestras, treinamentos, cursos para iniciantes, cursos avançados, acompanhamento do processo de qualificação ou transição, avaliação de currículo e avaliação sobre novas perspectivas. Orientamos também cada pessoa passo a passo, partindo do zero, tanto para iniciantes como também aqueles que já possuem uma certa bagagem. Para maiores informações, entre em contato 11 99716 1393 11 99716 1393 www.desbravandoti.com.br. Desbravando TI, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Papo Amigo, o programa do seu coração. Boa noite, boa noite, boa noite. Entramos ao vivo, bem-vindos ao... Estamos conversando aqui, gente. Aqui já começou, né, Saulo? Estamos conversando. Bem, bora lá, bem-vindos ao programa Papo Amigo Empreende ABC.
Não, eu ia comentar que quando eu estava na FEI, isso tem 45 anos, eu namorava uma menina da Mauá, mas eu não comentava, mas, pô, então eu não vou comentar isso. Entrou bem a hora que estava falando da Mauá. Nossa, isso. Não, eu não sei porque que o pessoal brigava na época, até hoje. Será que o pessoal ainda briga hoje? Mas tudo bem, gente. Eu não brigo com ninguém, ó. Briga. Todo mundo briga com alguém. Alguém briga comigo, mas eu não brigo. Todo mundo briga com alguém. Eu sou bonzinho, Sempre tem razão, né? Não, razão não, mas eu não tenho mais razão. Eu prefiro ser feliz. Eu passei dos 60 anos, agora eu quero ser feliz. Você tem razão? Não, eu sou feliz. Pronto, acabou. Vamos pra frente, né? Mas ó, hoje a gente não vai falar de felicidade, a gente vai falar de eletromobilidade. Tá certo. Que pode ser a felicidade do ABC em pouco tempo. Você sabe que isso é uma coisa, desde criança eu sempre sonhei com energia solar. Quando que era criança, me lembro direitinho, pedia para o Papai Noel um presente que chamava Philips Engenheiro Eletrônico. Isso eu estou te falando há 50, 60 anos. E era uma caixinha cheia de pecinhas para você fazer experiências. Naquela época você comprava isso em banca de jornal, era muito legal. E motivava a tua criatividade, porque você ia aprendendo ciência de maneira criativa, de maneira intuitiva. Forma prática, né? Prática. Eu estou falando isso na década de 1970. Em falar em coisas práticas, para ser você que está vendo aqui o Papo Amigo, ó, vamos ser prático aí, ajude o projeto do Papo Amigo a crescer aqui, ó. Chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, Chave Pix, programa papoamigo@gmail.com. São 8 entrevistas por semana, 5 no canal Papo Amigo no YouTube e 3 aqui na Rádio BC FM 81.9. E hoje a gente está vendo aqui que trouxemos aqui uma pessoa incrivelmente competente na área dele, não é isso, Fernando? O que eu ia falar pra gente... Que não sou eu, né? O que eu ia falar pra gente ser prático, parece que na verdade a gente foi mal educado, que a gente estava falando e não apresentou o Mauro. Pô, né? essa que é que a gente já estava aqui de que é papo amigo. Papo amigo, exatamente. Mas você sabe que a gente está fazendo isso com mais velocidade. Eu acho que virou uma segunda natureza. Essa questão da gente poder conversar com o convidado como se ele já conhecesse ele há 30 anos, entendeu? Quer tomar um cafezinho, uma bolachinha, quer um suco, que não tem, que não vai, mas se tivesse, a gente oferecia, entendeu? É isso. Mas bora lá, hoje a gente vai falar com o Mauro Miyaguchi, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo. Ele vem aqui contar algumas coisinhas de eletromobilidade. A gente estava falando de bastidor, eu já fiquei animado pra caramba, porque vai movimentar muita coisa. Mauro, bem-vindo, obrigado de ter reservado um tempinho para conversar com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade, pelo convite, de poder falar um pouco sobre o que está acontecendo, né, na nossa cidade e na nossa região. E aí eu já aproveito e estendo também o obrigado para a Karina, que fez a ponte, super parceira lá do Ceitec, né, que é um baita movimento legal. E acho que de repente esse é o pontapé inicial, Sem né? dúvida. Mauro Biagutti é italiano, Mauro. Mauro é italiano. Só fala que é italiano da região de Toscana. Na norte da Calábria, pelo amor de Deus. Pessoal, não, mas você sabe que eu conheci uma jovem de descendência japonesa, povo japonês, que eu tenho o maior carinho, admiração e respeito. Você não tem ideia como eu respeito o povo japonês. Meu primeiro amigo nessa encarnação aqui tinha 7 aninhos, Edson Akira Yoshiro. Nós somos amigos até hoje. Olha só. Amizade é de mais de 60 anos, mais de 55 anos. Então é um doce pessoa. Depois tenho que mandar um abraço para ele. Me lembro do pai dele, da mãe dele, das irmãs deles. Eu tinha uns 7 aninhos, é impressionante. Então eu tenho uma paixão e um respeito pela cultura japonesa, assim, que é sensacional. Juro por Deus, é uma honra tê-lo aqui, viu? Tê-lo aqui honra é minha. De coração. E normalmente são pessoas muito inteligentes. São, né? Então, para falar de eletromobilidade, vamos lá que eu tô doido para aprender esse troço aí. Ô Mauro, para a gente começar, o que é eletromobilidade? Para a galera que nunca ouviu falar disso. Na verdade, é tudo que se transporta, tudo que se move de forma elétrica, né? De forma a bateria, por exemplo, ou eletrificado. Tá. Por isso que a gente fala eletromobilidade, o pessoal pensa mais em veículos elétricos. Tá bom. Mas não é só veículos elétricos, né? Eu estou falando, existe o tema de micromobilidade, que são patinetes, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, empilhadeira elétrica, tudo que se move, né, de forma elétrica, eletrônica, nós chamamos de eletromobilidade. Você está falando isso, já está fazendo aí vários pontos de conexões, porque não é
uma ação isolada, é todo um ecossistema envolvido para isso. Eu imagino o quanto isso vai movimentar e dar de trabalho, de inovação, de oportunidade para quem estiver envolvido nisso. Sem dúvida, sem dúvida. O tema eletromobilidade, na realidade, é um tema que nós estamos focando, porque assim, todo caso de sucesso que nós vimos até hoje no mundo inteiro saiu do país, por exemplo, ou da região, aceitar que ela não poderia ser boa em tudo. Boa. Entendeu? Boa, perfeito. E aí ela escolhe alguns pontos para ser os melhores. Pra você ter uma ideia, olha só que interessante esse caso, né? Do jeito que o Saulo comentou, falou assim, esse contato com o pessoal do Japão, eu coincidentemente tive sempre um contato da minha vida profissional com o pessoal coreano. Olha que maravilha. E aí um belo dia eu estava conversando com esse meu amigo, estava jantando com ele, e aí eu perguntei para ele, rapaz, isso mais ou menos em 2000, hein? Tá bom. Eu falei para ele assim, não, 2020, aí eu falei para ele assim, meu amigo, o que aconteceu? O que vocês fizeram na Coreia, que fez a Coreia sair do zero e de repente em 20 anos conquistar o que conquistou, né? Aí ele falou assim, sabe o que foi, Mauro? É que, você lembra quando foi a Copa do Mundo? Aí eu falei, Copa do Mundo foi Japão e Coreia, né, que dividiram lá. Ele falou isso, 2002. 2002 foi a primeira vez que nós tivemos oportunidade para apresentar as nossas marcas para o mundo inteiro. Uau. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, porque décadas antes, a Coreia falou o seguinte, eu não posso ser bom em tudo, mas para competir eu preciso escolher aquilo que eu quero ser melhor do mundo. Boa. E eles escolheram dois temas que eles definiram que seriam os melhores. Um dele era a questão de logística e transportes, tudo que se movimentava, e outro tema foi entretenimento. E aí, quando o país faz um programa desse industrial, né, uma política industrial dessa forma, academia, empresas, sociedade se apoderam daquilo e eles começam a falar que nós seremos daqui X anos os melhores do mundo nessa questão. E em 2000 foi a primeira vez que eles apresentaram, por exemplo, a marca Hyundai para o mundo. Boa. E o Hyundai hoje não é só carro. Hyundai é navio é trem, é ônibus, é empilhadeira, betoneira, tudo que existe hoje de movimentação tem a marca Hyundai. Olha. Samsung foi a primeira vez que eles apresentaram para o mundo em 2002. O que era Samsung há 20 anos atrás, né? E aí apresentaram para o mundo. E Samsung é o que? É só telefone? Não, é computador. Tudo que é visto entretenimento hoje é Samsung. Uhum. E quem diria que a Coreia, quando definiu isso lá atrás, seria hoje, por exemplo, pioneiro na Netflix, entretenimento. Sim. Então isso mostrou, mesmo, né, com os dorama, né? Isso mostrou para nós, e tem que mostrar para nós esse aprendizado, que nós não podemos ser bom em tudo, mas nós temos que escolher o que nós queremos ser bom, o que nós temos de vocação para ser bom. E aí eu vou falar assim, em termos de país, por exemplo, você vai falar em biotecnologia, talvez nós sejamos o melhor do mundo. Sim. E por que nós não focamos nisso? Setor agrícola, por exemplo, agroindústria, por que nós não focamos nisso, ao invés de ficarmos simplesmente faturando e vendendo commodities, a gente preparar produtos que agreguem valor para poder exportar. E aí São Bernardo, quando eu pensei nisso, eu falei assim, poxa vida, né? São Bernardo já foi a terra dos móveis, foi a terra dos automóveis, e hoje era considerado o quê? Né? E todo mundo olha São Bernardo falando que como se fosse Detroit, né? Ou seja, São Bernardo já está... Não, aí esse tema da automobilidade, ele veio através de palestras que nós começamos a fazer e começamos a perceber que essa é a grande oportunidade da gente retomar o nosso setor industrial na cidade e na região, só que agora com uma nova vocação, que é a parte automobilística e mobilidade elétrica. Né? Sensacional. E é impressionante como isso dá um impacto enorme, né, para que setores como academia, empresários, poder público... Eu estou hoje na secretaria, porque o prefeito Marcelo Lima falou assim, poxa vida, olha que interessante esse tema, eu quero fazer da cidade de São Bernardo se tornar a capital da eletromobilidade. Com certeza. E aí o convite veio para que eu pudesse encabeçar esse projeto. Né? É uma visão de Estado,
Não é uma visão política para 2 anos que termina o mandato do prefeito ou para 6 anos. É isso que a gente precisa começar a acordar. Você tocou num assunto. Uma vez eu entrevistei aqui a esposa do Marcelo, aqui no Papo Amigo, um doce de pessoa. Não é assim, realmente assim, sabe? Tipo, não, Saulo, eu sou de boa, eu sou assim mesmo. Eu achei Perfeito. fantástico. Então, manda um beijão para eles, isso é verdade. E o que acontece é o seguinte... até quando o Brasil vai fazer projetos para 3 dias, para 5 dias? Tem que fazer um projeto para 50 anos. Olha, a gente vai plantar hoje para colher daqui 50 anos, mas desde o primeiro dia tudo vai ser feito com excelência. Perfeito. Porque, impressionante ficar nessa historinha de só vender commodities. E me enche o pacote. Perfeito. Quebraram a Gurgel, gente. Quebraram a Gurgel. Que foi a grande oportunidade que surgiu na década de 70. É isso que a gente fala com o Brasil. Ele tem as oportunidades e não aproveita, né? Perfeito. O primeiro carro elétrico saiu no Gurgel. Tá vendo? E por que não apostamos nisso? Né? E aí hoje, depois de 50 anos, a gente traz a China como se fosse a grande protagonista do setor, sendo que o Brasil lançou o carro elétrico lá atrás. Você comentou um negócio que, quando a Karina comentou, né, de se lançar o programa, que teria todo um ecossistema para isso, eu fiquei super feliz. E na mesma semana eu estava com o pessoal do Sebrae discutindo o ecossistema de inovação aqui da região do ABC, né? Tava Karina, Frank e todo o pessoal, né? E um dos casos que sempre é citado quando se fala de ecossistema é de São José dos Campos. Sim. Né? Aí eu estava conversando com a Sinira da UCEL, né? Falei, o que ninguém parou para pensar por que São José tem um ecossistema tão maduro? Porque tem a Embraer que Perfeito, puxa. a empresa âncora. Então você tem Embraer, você tem ITA, tem várias outras empresas, mas você tem uma âncora que puxa. CTA. Exato. E aí todo mundo olha para o mesmo lado. Perfeito. É igual quando você vai fazer administração de empresa, que cada um está remando para um lado, não dá certo. É o que a Coreia fez, né? É isso que o exemplo que a Coreia trouxe é o exemplo que nós queremos fazer com São Bernardo. São Bernardo olhe para o tema eletromobilidade, para sermos os melhores, para sermos protagonistas nesse tema no Brasil, ser reconhecido no Brasil como a terra da eletromobilidade. A academia hoje, nós temos 14 academias participando do processo, junto conosco no projeto. Por quê? Porque nós temos que olhar para um lado só. É isso, né? É isso. E se você citou o caso de São José, olha só que interessante. Todo mundo olha para cá como se fosse algo que já está em final. Nós temos que olhar o copo cheio e falar o seguinte, nós ainda estamos com uma Mercedes, com uma Scania, com uma Eletra, com uma Volkswagen, ou seja, nós temos 4 montadoras. Que cidade no país possui 4 montadoras de veículos? Temos universidades como FEI, Mauá, FATEC, ou seja, que lugar que temos 14 universidades na região? Sistema Senai, que é fortíssimo. Sistema Senai, ou seja, que cidade do país? Então nós, da região do Rio Grande do ABC, nós temos que valorizar o que nós temos e utilizar essas âncoras que nós temos aqui para trazer com força o tema eletromobilidade. Segundo tema que o Mauro falou, que eu toda hora falo, nós aqui do ABC, a gente tem que parar de ter síndrome de cachorro vira-lata. Isso. De ficar sempre buscando fora. Não, a gente tem tanto potencial aqui na região. Eu sou entusiasta daqui. Perfeito. Né? Cara, a gente tem tanto potencial, tem tanta gente que é fascinante, brilhante mesmo, sabe? E parece que às vezes a gente dá valor para quem é de fora. E deixar bem claro uma coisa bem clara: acabou a era dos canalhas. Mas político é tudo desonesto, não sei o que, tem tudo corrupção. A institucionalização da corrupção no Brasil, cara, se você não começar a derrubar isso agora, daqui 50 anos vai ser a mesma coisa. Perfeito. Mas olha o escândalo do INSS, olha o escândalo não sei o quê, olha o escândalo do Banco Master. Cara, tudo bem, tá certo. Tá é real. Mas e aí, o que você pode fazer agora para mudar, para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, colher o fruto? Perfeito. Porque se não tiver que acontecer agora com as eleições aí, vai ficar mais do mesmo. Perfeito. Então eu acho que tem que buscar aquela, com todo respeito, me perdoe a brincadeira,
Mas tem que buscar aquela coisa da honra do samurai, sabe? Perfeito. Do Musashi. Certo é certo e ponto. E se o bicho se engrossar um negócio vai esquentar, aí o pessoal no mínimo vai ficar com medo. Tem que começar de alguma forma, né? Pronto, botar ordem na casa mesmo. O pessoal fala, isso é um termo machista. Não, gente, ordem na casa é ordem na casa mesmo. Ô Mauro, já tem uma bravo hoje, expectativa de qual é o impacto econômico que esse ecossistema de eletromobilidade deve gerar aqui para... Eu vou falar para o ABC, tá? Porque Sim, ABC. eu não enxergo São Bernardo diferente de Santo André, diferente... Para mim é um... Se juntar 7 cidades do ABC, dá o quê? 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Isso. Só São Paulo bem são mais forte 8, junto, 9. né? Sim. O que A gente tem que trabalhar junto. Eu acredito que nós temos que trabalhar junto, identificando as vocações individuais de cada Exato, cidade, perfeito, concordo. né? Se você for ver, isso de uma forma natural já ocorre. Né? Exato. São Bernardo, nós temos 4 montadoras de veículos. Então, não tem como falar assim, não, o tema automotivo não está em São Bernardo, está, Faz e é parte isso da que a gente precisa vocação da cidade. aproveitar. Né? Por isso que o tema eletromobilidade, ele tem muito a ver com a nossa cidade. Agora, se você for pensar, o setor químico petroquímico está onde? Santo André, Mauá, Exato. não é? Se você pensar em cosméticos, você lembra da onde? Diadema. E se você pensar em automação industrial, indústria 4.0, isso aí está onde? São Caetano. Exato. Entendeu? Turismo, você vê aonde? Está em Rio Grande, está em Ribeirão. Exato. Isso não quer dizer que as outras cidades não tenham um turismo, ou não tenha setor de autopeças. Santo André, Diadema, tem muitas autopeças. Agora, se a gente concentrar o tema mobilidade elétrica autopeças em São Bernardo e concentrar o tema químico petroquímico em Santo André, assim como Diadema, por exemplo, nós temos em São Bernardo até empresa do setor de cosméticos. Sim. Nós temos a Teraskin, temos o setor químico, temos vários. Os maiores polos de tintas estão em São Bernardo. Exato. Agora, isso daí eu acredito que eles têm um maior contato com as empresas químicas de Santo André. Que Então, maravilha, se Santo André for tratar do tema químico e petroquímico, essas empresas de São Bernardo têm que ir para lá discutir. Não Exato. fisicamente, porque fisicamente nós estamos muito colados. Entendeu? Está tudo junto. Você passa de uma cidade para outra, você não Eu ia identifica. falar isso, quem não é daqui não identifica o que é Santo André, São Bernardo. Não. É uma Ó, se rua a gente só, dividir por tema, cada cidade vai discutir o tema, vai trazer os melhores especialistas naquele tema. Por que eu vou trazer um especialista na área química e petroquímica? Se Santo André vai trazer. Tá. Vou concorrer? Não, é o que acontece hoje em dia. Tem uma amiga, a Paula Baez, um doce de pessoa, maior saudade dela. E a Paula sempre ela falava de um sistema de network chamado NetEven. Sempre erro o português, tá? O inglês, tá? NetEven, que é você, por exemplo, olha, nós estamos aqui, são 7 cidades aqui na região do Grande ABC, ou 9, 7, se não me engano, muito bem. Então é assim, vamos imaginar que nós dois somos 2 lojas de carro. Tá? Vendemos os mesmos carros, as mesmas as marcas, os mesmos produtos. De repente, entra um cliente na minha loja e falou, Saulo, eu quero o carro XYZ. Aí eu falo, olha, eu não tenho, mas o Mauro tem na loja dele. Pô, mas vocês não são concorrentes? Somos amigos, um tá ajudando o outro, caramba. Perfeito. Aí você chega, pô, Saulo, vendeu o carro, tá aqui uma comissão para você, 1%, mas tá aqui. Perfeito. Um ajudando o outro. Então, olha que E aí começa a se conhecer Isso. a sua loja junto com a outra Pronto. loja como algo que eu vou procurar um carro independente de que Pronto. loja eu vou ser atendido. Sim, sim. Aí se cria naturalmente, né, regiões, por exemplo, setoriais. Aquele exemplo que tinha ali na Jurubatuba, das lojas se unirem, fazer lá o feirão dos móveis. Todas as lojas se Perfeito. juntavam e montavam. Olha que maravilha. Perfeito. Tem mercado para todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que uma coisa que é bem legal, porque tá numa hora boa, né? O ano passado a gente ganhou o selo da cadeia produtiva local de tecnologia da informação e comunicação. Olha né? só. Então já tem o selo de Mauá, né? Que é a cadeia produtiva local de cosmético. Então, E agora já tem, dia 14 de agosto a gente lança oficialmente o programa, né? Pelo Instituto de Tecnologia do Grande ABC. E o objetivo da CPL, Mauro, é o quê? É unir o ecossistema de inovação. perfeito. Entendeu? Então, unir público, empresas privadas e academia
Para quê? Para a gente poder olhar a inovação nas vocações que a gente tem, que é montadoras e eletromobilidade, que é químicos, a parte de computação e a parte de saúde. Né? O estudo mostra que são esses os 4 elos, os 4 pilares que o ABC tem vocação. Perfeito. Né? E aí é aquele negócio, pô, se esses 4 pilares têm vocação, a chance de você sair de bom para excelente é muito maior do que você pegar alguma coisa que é medíocre para passar para razoável que seja. Perfeito. Né? Isso parece tão óbvio, né? Ô, Mauro. Parece óbvio. Mas, óbvio tem que ser dito e óbvio tem que ser feito. Porque o mais difícil é fazer o óbvio, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês me despertaram aqui no bate-papo, nas reflexões que estão colocando aqui no assunto. Despertou uma pergunta, não, uma reflexão. Eu me lembro quando eu era jovem, não sei por que isso acontece no Brasil. Eu já vi vários boatos e vários lugares que tem essa coisa do famoso deixa que eu deixo. Não faz não vale a pena, não sei o quê. Quem é tu para de repente ter uma ideia dessa e ir para frente? Então, como é que a gente vai incentivar principalmente os jovens? E quando eu falo jovens, é o pessoal dos 15 aos 35 anos, porque hoje o conceito de jovem mudou, né? Então é o pessoal, que nem eu hoje eu estou com 64 anos, eu estou começando uma nova vida agora, literalmente agora. Então, mesmo aos 64 anos, a sensação que eu tenho 16. Biologicamente eu sei que não, mas a sensação, a motivação... A vontade, né? A vontade é como se tivesse 16 anos. Como é que é lidar com o jovem e falar assim, olha, pode investir nessa área, pode investir nesse estudo, pode ser um cientista, invista em tecnologia. Pode investir um dia, quem sabe até você se torne um prêmio Nobel aí. Como é que incentivar essa moçada para que daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente ter esse retorno? Como é que incentivar? Você tem uma ideia, Saulo, em 2019, um pouco antes da pandemia, nós criamos um grupo que começou assim no bate-papo, papo de amigos. Tá. Né? Olha que legal. Começou eu e o Jurandir, que era o diretor do Senac, nós começamos a bater um papo para falar sobre qual é o futuro do trabalho, quais cursos que estariam sendo preparados, porque uma vez que a gente fala assim, os cursos daqui 5 anos vão ser outros, não vai haver profissões que existem hoje, e a gente começou esse bate-papo, ficou gostoso esse bate-papo, eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse grupo, vamos chamar pessoas diferentes, porque eu estava representando a indústria, ele o comércio, vamos chamar alguém do serviço, alguém de tecnologia, alguém da construção civil. E aí esse grupo a gente aumentou para 5 ou 6 pessoas. Trouxemos o Paulo, que era do Sebrae na época, e esse papo ficou tão gostoso, que a gente falou, gostoso e útil, né? Tantas reflexões que a gente começou a fazer, que a gente falou assim, só que a gente precisa colocar isso no papel, vamos colocar isso dentro de uma forma sistemática. E aí um dos integrantes do grupo falou assim, olha, eu consigo trazer uma empresa que é lá de Curitiba para fazer um trabalho conosco aqui. Falei, opa, olha que isso é legal, né? Um planejamento estratégico, um design sprint. Falei, fantástico. E ele trouxe 2 pessoas lá do Curitiba para fazer um trabalho e aumentamos o grupo. O grupo foi para 30 pessoas. Porque nós trouxemos urbanistas, pessoas da área de marketing, ou seja, quanto mais heterogêneo fosse, melhor, né? 2 dias de trabalho. E assim saiu coisas fantásticas, inclusive que nortearam a gente trabalhar com essa questão da eletromobilidade, identificar. Por quê? Esse trabalho começou de forma a direcionar qual eram os cursos, mas a gente começou a perceber que, na realidade, a gente tinha que pensar o seguinte, o que está acontecendo com os nossos jovens, e aí vem a sua pergunta, o que está acontecendo com os nossos jovens talentos? Por que uma pessoa que se forma hoje numa boa faculdade, numa boa universidade, a primeira coisa que ele pensa é sair do Brasil? Porque de repente ele não vê aqui um ambiente, ele não vê um ambiente seguro, um ambiente que ele possa crescer. E aí desse trabalho que a gente começou a fazer, a gente descobriu um negócio chamado Distritos de Inovação, que acontece no mundo inteiro, é um movimento que acontece no mundo inteiro, os Innovation Districts que falam, né? Que é uma réplica do que aconteceu de forma mais sistematizada com o Vale do Silício. Ou seja, por que o Vale do Silício cresceu? Por que as empresas foram começando a ir toda para lá da área de tecnologia de ponta? Né? E a gente começou a perceber, nós pesquisamos, achamos, por exemplo, o projeto de Barcelona.
Entendeu? Descobrimos, por exemplo, em Paris, que existe uma antiga estação de trem que foi totalmente reformada para criar um centro de inovação. Melbourne, ou seja, cidade de Porto, existiam no mundo inteiro países e regiões que estavam criando condições e ambiente que atraíssem os jovens. E aí o que o jovem quer hoje? Ele quer morar, ele quer trabalhar, ele quer se divertir e viver no mesmo ambiente. Ele não quer mais esse negócio de trânsito, pega carro, isso, aquilo. E de uma certa forma, com pessoas diferentes no qual ele possa crescer profissionalmente. Um raio de 5 quilômetros para morar, Barcelona é mais ou menos 8 quarteirões, né? No qual foi criado um ambiente para que recebesse a língua praticamente inglês, porque todos falam, e aí você tem indiano, você tem japonês, você tem brasileiro, você tem estadunidense, você tem europeu, você tem tudo, as pessoas, porque é nessa troca de cultura que você aprende mais. Você tocou num outro assunto que é interessante. Não é sensacional? E aí quem vai para lá? Vai as grandes empresas de tecnologia buscar esses caras. Você tocou num outro assunto que me lembrou uma jovem amiga que morou 25 anos nos Estados Unidos, a Carla. Ela foi lá com uma mão na frente e outra atrás, foi trabalhar como faxineira. Hoje ela fala português, inglês, fala espanhol, fala suíço, fez 3 faculdades, construiu lá o patrimônio dela e agora foi morar para a Suíça. E ela falou uma coisa: Saulo, eu estou indo morar na Suíça, não é pelo dinheiro que eu vou ganhar, mas pela qualidade de vida que eu vou ter. Você sabe que, se de repente você pega um jovem hoje e fala assim, olha, você vai trabalhar durante 30 anos como pesquisador, você vai ter um salário de 10 mil reais por mês, mas você vai ter o quê? Perto da sua casa, você vai ter livros, você vai ter poder escrever, desenhar, pintar, fazer esporte, ter atividade, você vai se alimentar bem, você vai ter uma qualidade de vida e o dinheiro segurança, e o dinheiro é consequência. Então tem muita gente que, na minha visão, com toda a ignorância, me perdoe, está saindo do Brasil não é para ganhar mais dinheiro, é pela qualidade de vida. Perfeito. É isso que o ABC tem tudo para isso. É isso que nós descobrimos, Saulo, que o jovem ele queria isso. Qualidade de vida, então, gente. O que nós temos que criar, respondendo a tua pergunta? A gente precisa criar ambientes dessa forma na nossa região, no qual um jovem que saia de uma faculdade ou de um curso técnico, mas tenha esse talento, que ele veja na nossa região esse ambiente. Sim, exato. Um ambiente no qual ele se vê com qualidade de vida, trabalhando mais próximo da casa dele, seja numa montadora de veículos, seja numa empresa de tecnologia, seja numa empresa de logística, ou seja, que ele se vê nesse sentido, no qual ele possa se divertir, no qual ele possa ter a atividade física dele, ele trabalhar perto, morar perto, e ele utilizar a bicicleta para ir trabalhar, ou utilizar e for a pé, não pegar trânsito como a maioria hoje é obrigada a pegar, né? Quando sai de São Paulo, vai trabalhar em São Paulo, demora 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Que é uma loucura, né? Entendeu? Então, esse tipo de ambiente é o que nós precisamos criar. Nós temos que levar, por exemplo, a nossa secretaria tem um programa chamado Turismo Industrial, que já há muito tempo. Esse é um sensibilizador para que o jovem possa entrar dentro de uma indústria e verificar o que é uma fábrica de uma Scania, de uma Mercedes. Sensacional. E a gente começa a ligar isso tudo com a questão da eletromobilidade, porque está sendo discutido hoje a eletrificação na Fórmula 1. Ou seja, o jovem precisa ter essa atração. Pô, a Fórmula 1, carros... Hoje o jovem não tem mais aquela paixão que tinha, pelo menos na minha época. Poxa, eu quero trabalhar em umas montadoras. Por quê? Há muitos anos eu vi uma reportagem no Silvio Santos. No Silvio Santos. Você tem ano pra caramba, gente. É muito tempo. Bastante, não, mas bastante. Vocês nem tinham nascido ainda, não, é sério. E ele foi no Silvio Santos? Foi no Silvio Santos, foi no Jô Soares 1 ano e meio. Eu acho que foi no Silvio Santos. Não, acho que foi no Jô Soares. Estou ficando velho, estou esquecendo. Tá falando Raul Gil também. Raul Gil, Raul Gil se for, né? E eu me lembro que o rapaz era apaixonado por ônibus. E o pessoal tirando o sarro do cara. E o cara com vários modelos, conhecia a fundo, conhecia o... Foi no Jô Soares. Eu acho que foi no Jô. Foi. E aí eu pego e falo, caramba, motiva ele continuar gostando, caramba. Perfeito. Pô, o que tem o cara gostar de bolinha de gude? Aí motiva. Quanto mais você motivar, amanhã esse cara tá fazendo um ônibus espacial. Perfeito. Eu fico pé da vida. Que mania que a gente tem aqui no Brasil de ficar boicotando, né? Boicotando. Depois eu tenho um vídeo, vou te mandar. Eu acho que foi um engenheiro do ITA, que foi ministro da tecnologia no Brasil, ele falando
que a gente não tem prêmio Nobel, porque quando o pessoal do prêmio ligava pro brasileiro para perguntar, pô, o fulano foi indicado, não, esse cara não. O pessoal fica metendo pau, meu. Fala, pô, sacanagem. Ainda tem isso aqui, a gente está nesse momento, em pleno século XXI. Olha, eu acho que existe uma cultura, né, no Brasil, que de uma certa forma acaba... Passar rasteira no outro? Eu chamo isso de vale da mediocridade, né? Boa. Porque quando alguma pessoa se destaca, os outros começam a perceber que são medíocres. E medíocres que eu digo, no sentido da palavra, não é porque são ruins, mas são na média. Na média. Nada mais é a palavra mediana. medíocre do que estar na mediana. De 0 a 10, 5. Então, se todo mundo fica no 5, tá ótimo. Agora, quando um se destaca, No 7, todo no mundo 8, tenta no derrubar esse um. Pra que isso? Agora, uma das formas de romper isso é quando você cria esses distritos de inovação. É verdade. Quando você tem uma linha, É verdade. por exemplo, de eletromobilidade, ou que é vocacional mesmo, né? Porque o ano passado eu tive bastante contato com o pessoal da Hebraica de Jerusalém. Lá eles têm um programa que tem 1000 startups. Olha. 1000. E isso é um baita chacoalhão pra gente, porque olha o tamanho de Israel perto da gente. Perfeito. Né? Tanto que tem projetos lá, tipo, tem um óculos que tem uma lente acoplada, que é para quem tem problema de visão, de baixa visão, que o óculos lê, identifique e lê para a pessoa. Olha que sensacional. Que legal. Eu testei o óculos, né? Porque eu conheci o cara que, num evento da Hebraica, o cara tava lá, você coloca o óculos, aí ele fala assim, fecha o olho, fechou. Aí você olhava e falava, sua esquerda está o banheiro feminino, sua direita está o banheiro... Sabe? Porque ele identifica e dá a instrução para quem tem problema. Fantástico. E isso foi de ex-aluno. A Monday.com, puta empresa de software, ex-aluno, né? E uma coisa que eles falam é, qual que é a vantagem de Israel quando se fala de inovação? É que tem tanta inovação acontecendo que dificilmente você tem um problema que alguém já não passou. Já não pensou nisso. Então você cria um ecossistema de fazer um... Mas você percebe que tudo outro, né? E você trouxe uma frase que eu acho que é esse o ponto que nós temos que virar. Você falou que, de repente, quando existe um problema, já pensaram nele. Exato. Não é? Exato. O que eu vejo, eu conheci muitos parques tecnológicos, é um trabalho, o CEITEC faz um trabalho muito legal. Sim. Sensibilização, hub, encontros, entendeu? Isso. O que eu acho que a gente precisa virar a chave. Qual é o produto que sai dos parques tecnológicos? Boa. Se você pensar assim, dá uma pensada aqui. É verdade, naquele parque tecnológico saiu esse produto aqui. É isso. Você não consegue lembrar. Por quê? Porque eu acho que não saiu ainda. Tá. Por quê? Porque o brasileiro, ainda, né, ele é muito criativo. É muito criativo. Só que ele fica utilizando essa criatividade para alguma coisa que não necessariamente é o que a indústria está precisando. O que nós vamos fazer no CEITEC? Que essa vai ser a virada que nós queremos dar. Né? O tema do CEITEC vai ser 2. Eletromobilidade e administração pública. Boa. O que nós vamos fazer? Pegar problemas dentro das empresas de eletromobilidade e levar para as startups e para as empresas buscarem solução. Que maravilha, hein? Então, por exemplo, assim, vamos supor, maravilha. a Eletra tem uma peça que ela é importada e que, se ela fosse fabricada no Brasil, cara, seria um negócio fantástico. Nós vamos chamar todas as startups e falar assim, tá vendo? A Eletra vai falar, essa peça nós precisamos desenvolver É o aqui. pitch reverso, né? Pitch reverso. Você sabe que a Funciona questão... bem pra caramba pitch reverso. Cara, porque eu acho que é isso que está faltando, é foco. Vira e mexe, eu falo para startup, cara, se você tem a chance de uma solução sua resolver um problema de um pitch reverso, você já começa com um cliente, que é a coisa mais Começa difícil. com o cliente e você começa até com o investimento das empresas, porque a empresa vai falar, pô, você está indo na linha boa, vou te ajudar aqui, que você precisa de recurso, está aqui, você precisa de patrocínio, está aqui. Agora, você vai tentar me vender uma coisa que eu não preciso. Então o CEITEC, os 2 drives, um eletromobilidade e outro administração pública. Por quê? Porque nós estamos levantando, eu quero levantar junto a todas as secretarias, amanhã eu tenho uma reunião com o secretário de saúde, para colocar o CEITEC à disposição de problemas que existem em equipamentos médicos.
em sistema da administração pública, entendeu? Porque as startups vai ter uma visão falando assim, esse problema eu consigo resolver, esse problema eu vou buscar resolver. Sensacional isso. Né? Isso acontece na área de transporte, na área de logística do município, semáforos inteligentes, por exemplo, semáforos que podem facilitar, né? Pisos para pessoas com deficiência. Ou seja, tudo isso pode ser inventado por essas startups para buscar solução para o município. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Vocês vão dar risada que eu vou falar, gente, mas é assim, não é sério. Vamos pensar o futebol no Brasil. Por exemplo, eu torço para o Santos, tá? O Fernando torce para o Corinthians. De repente, o Santos não vai para o Campeonato Mundial de Futebol. Então, mesmo o Corinthians indo, porque eu vou torcer pelo Corinthians. Eu faço questão, porque eu estou vendo que é um time brasileiro. Você já começa por aí. Quê, irmão? Você já começa eu acho que nessa mesa, então, eu sou a única pessoa feliz mesmo, né? Ah, pronto. Ai, não, porque... Fiquei até com medo. Para que você torce? Mas é lógico. Quem é o primeiro, Fernando? Olha, não sei. Eu tenho 2 mundiais. Italiano. Não, mas você sabe o que eu estou falando? Não, eu estou falando isso pelo seguinte, você vê, a gente tem essa cultura já enraizada de querer desejar mal do outro. É verdade. Eu estou te falando, eu acho que foi um jogo do Corinthians que teve no Japão, que uma moça abriu mão do emprego para ir. Tudo bem. Vários corintianos. E ela pegou, foi. Isso. Tá, e daí? Depois eu consigo outro, vou para outro estado. Mas ela realizou um sonho dela de ver. Então eu sinto essa coisa essa falta de amor à pátria. A pátria, país, pátria, sim. Paterno, paternidade, patrimônio, sair do útero. Sair dessa coisa do Bolsa Aí é muito mais complexo, né, Saulo? Por isso uma cultura que o brasileiro precisa realmente ter uma mudança enorme de mindset quanto a isso. Sim. O brasileiro ele admira muitas coisas que acontecem fora, mas ele não pratica as coisas que são feitas fora, né? Ou seja, é legal ver o pessoal do Japão lá recolhendo lá o lixo todo lá, tá, vamos fazer. Pronto. Aqui também. Seria tão simples, né? Na verdade, a própria Bíblia diz, né? São só os 10 mandamentos, cara, só que ninguém consegue cumprir. Uma vez me falaram uma coisa que na época eu não botava fé, mas hoje fazendo uma reflexão, anos depois, falavam assim, o pessoal metia o pau no Rubens Barrichello porque ele não ganhou um campeonato mundial em Fórmula 1, tá bom. Aquele não era o Ayrton Senna, tá bom. Só que ele chegou em várias, na carreira dele, você vê que ele pegou vários terceiro, segundo, primeiro lugar. Então ele tem uma carreira invejável em relação a todos os outros pilotos de Fórmula 1. Não foi campeão mundial. Aí o que aconteceu? Ao invés de motivar ele continuar sendo um excelente corredor, o pessoal começou a meter pau. Aí me falaram uma coisa que eu acho que é verdade, não sei, pelo menos é uma reflexão. Fala, Saulo, que o Ayrton Senna ele tinha uma aparência de quase galã. O Rubens Barrichello tem uma aparência de uma pessoa comum. Aparência, sabe aparência? Aparência mesmo, então? Já é preconceito também, né? Então, isso que eu acho que a gente tem ainda no Brasil, um preconceito com relação a nós mesmos, às nossas capacidades. Mas você sabe o que você está falando, eu estava lembrando, e aí linkando com essa imagem que você tem no povo da cultura japonesa, sim, né? A gente ouve muito hoje no Brasil falar assim, o que importa é o resultado. No Japão não importa o resultado, importa o caminho que você percorre. Pronto. Entendeu? A gente está indo muito focado no resultado, e não está percebendo qual é o caminho que a gente está fazendo para alcançar o resultado. Né? Eu estive no Japão ano passado, e assim, me surpreendi, mesmo sendo meus avós eram japoneses, né? Nunca tinha ido, eu fiquei surpreso com coisas assim que na verdade, eu não tinha muita vontade de conhecer o Japão, né? Mas minha esposa queria muito conhecer o Japão e a gente foi para lá. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Eu percebi que o povo japonês, ele procura fazer tudo bem feito. É um povo muito bonito. Né? E assim, não é só para mostrar para você. Por isso que eu falo, não é só o produto final, tá aqui, ó, eu vou vender para você. Não, é o caminho. Eles fazem as coisas de uma certa forma. E aí eu perguntei porque as coisas parecem que elas tão perfeitas que eu falei para minha esposa um dia, eu falei assim, o que está acontecendo aqui, né, com esse povo?
Para você um negócio besta que eu vi aqui no Brasil, quando você vai para um hotel tomar café, não tem aquele potinho assim de mel? Sim. Aquilo lá, para tirar aquele plastiquinho é um negócio maluco, cara. Você pode até vontade de Você tomar. pega a faca, corta, Corta, puxa, porque você não consegue tirar. E lá não, cara, tudo você puxou. Tudo é fácil, tudo funciona. Aí eu perguntei para minha esposa, eu falei assim, tudo aqui parece fácil. Ela falou assim, sabe por quê? Porque o povo japonês, ele pensa o seguinte, como se fosse ele utilizar. Ele está fazendo as coisas para você. Você sabe? Essa que é o ponto principal, sabe? Eu acho que a gente acaba... O pai do meu amigo Edson Akira, quando eu tinha 8 anos, ele foi visitar a nossa casa pela primeira vez. Aí eu peguei e ele falou assim, Saulinho, depois quando ele estava indo embora, ele me deu um tapinha no ombro assim, falou, Saulinho, cuida do seu pai, ele precisa muito de você. Olha só. E eu me lembrei dele ontem, foi fogo. Ô Mauro, Honra pai e mãe. esse caminho que você está falando, que é interessante da cultura mesmo japonesa, pensando nesse caminho, como é que as cidades podem estar se preparando, as cidades do ABC mesmo, podem estar se preparando para esse trabalho todo do eletromobilidade que a gente está trazendo para cá? Eu acho que a primeira coisa é aquilo que a gente está dando esse passo de criar esse ambiente, né? Eu internamente, e é impressionante como as outras secretarias estão aderindo ao programa, né? Nós temos um programa está sendo trabalhado de cidades inteligentes e tudo mais, que converge totalmente com a questão da eletromobilidade, porque nós estamos falando de energia limpa, nós estamos fazendo em todo o processo de reverso também, né? Estamos falando em gestão pública, em governança, cara, tem tudo a ver, né? E criar esse ambiente propício para que a gente consiga mostrar primeiro que a região ela está viva, ela está pujante, né? Levar essas informações para o jovem faz parte da minha proposta, começar a levar o tema agora para dentro das faculdades, das escolas técnicas. Estou indo fazer uma palestra, participar de uma abertura semana que vem na Metodista, de um evento para 500 estudantes, para falar um pouquinho, gente, olha, São Bernardo não morreu não, pelo contrário, hein? Está mais viva do que nunca, porque nós temos hoje um tema para trabalhar, e nós vamos trabalhar o tema da eletromobilidade, porque quando você convence a sociedade e ela começa a se apoderar disso, a força é muito grande, porque grande. você começa a ter o quê? Aquilo que a gente falou que está faltando, das pessoas sentirem orgulhosas da nossa cidade. De acreditar, né? Antigamente você saía, eu pelo menos saía para viajar, falava assim, onde você mora? São Bernardo, sabe? Terra dos automóveis, a Mercedes, a Volkswagen fabrica lá, aquele negócio, você se sentia honrado em falar isso, né? Então, pensa nessas pessoas que trabalharam nessa faixa de 60 a mais, como é a minha também, Saulo, que ajudaram a fazer com que essas indústrias crescessem, né? E elas, por exemplo, elas olham para trás e falam assim, nossa, o que aconteceu com as indústrias automotivas? Então, esse público é um público para a gente trabalhar, para resgatar isso, para aí sim interferir nos filhos. Sim. Isso. Nessas gerações, né? Porque talvez eles não estivessem incentivando tanto, porque eles não estavam vendo o crescimento do setor. Entendeu? Então nós temos que pegar todo esse público que nós estamos falando do cidadão em si e fazer ele sentir orgulho da cidade, né? Então esse é o seu primeiro passo, né? E como você vê que é o maior desafio que tem? Porque colocar tudo isso em prática... Nós vamos começar, nós temos 4 subgrupos, Tá. né? O primeiro subgrupo que nós desenvolvemos é a cadeia produtiva, que nós vamos primeiro sensibilizar e digamos, levantar a lebre para o setor de autopeças, para falando o seguinte, olha, o futuro é agora. Porque muitas empresas do setor de autopeças, eles não ainda viram que a eletromobilidade já está passando. Coisas que, por exemplo, ano passado a gente falava, será que vai dar certo? Esse ano aqui já não tem dúvida se vai dar certo ou não. Pessoas falavam assim, mas daqui para Ribeirão não tem ponto de carregadora. Isso não existe mais. É verdade. Entendeu? E surgem oportunidades de negócio. Tem aplicativos hoje que mostram onde estão os eletropostos. É verdade. Então, olha quanta oportunidade pode surgir. Então, a primeira coisa é sensibilizar as indústrias locais a acordarem para falar assim, isso está passando.
E a Agência de Desenvolvimento Econômico, lá o Adualdo, é um visionário também. Ele vai ser importante para ajudar a captar recursos para a modernização dessas empresas, né? Para se adequar às necessidades que hoje o mercado de eletromobilidade exige. Esse é um ponto. Então, nós vamos fazer essa rodada já invertida, né? Essa rodada de oportunidades, junto com as startups e os Sindipeças. Nós vamos fazer isso provavelmente em setembro, outubro. Tá bom. Né? Em paralelo a isso, eu sei que algumas coisas da micromobilidade ela tem um retorno mais a curto prazo, porque a gente não pode também ficar projetando só coisas a longo prazo. Tem que ter um balanço. Tem que ter um retorno a algumas coisas que aconteçam já para começar a dar uma nova cara. Então, por exemplo, patinetes elétricos, a gente já está em processo de implantação em São Bernardo. Por quê? Porque eles vão ajudar na mobilidade elétrica, na mobilidade das pessoas. Bicicletas elétricas, a mesma coisa, motos elétricas. Hoje, eu estava na Fiesp, conversando hoje com o pessoal do Instituto lá de reciclagem e tudo mais, ele estava com a diretoria toda do iFood. Legal. Por quê? Porque é uma tendência utilizar motos elétricas para isso. Entendeu? Nós estamos com um programa junto com a Amazon de utilizar carros eletrificados. Então, essas pequenas ações, que não dependem diretamente de investimento da prefeitura, e sim de investimento do poder público, nossa parte é o quê? Sensibilizar essas empresas que São Bernardo quer apoiar essas iniciativas e quer que, por exemplo, os veículos leves sejam, para entrega, sejam feitos através de veículos leves eletrificados. Que as motos a gente vai incentivar. O prefeito Marcelo Lima lançou agora, sexta-feira, aquele ponto, não sei se vocês viram, é um ponto tipo de ponto de encontro para motoboys. Que legal. Onde tem banheiro, onde tem lugar para cozinha para eles esquentarem comida. Por quê? Porque os entregadores, eles estão sofrendo muito nessa corrida do dia a dia, a noite inteira. Muitas vezes não tem banheiro para parar para utilizar o banheiro. Então montou o primeiro ponto de apoio para os entregadores, né? Então, imagina agora, se a gente tivesse ponto de apoio junto com os carregadores para motos elétricas. Imagina se tivesse mais uma hora de Papo Amigo, né? Nossa. Faltam 3 minutos para terminar. Mas aí o banco ele tem que voltar aqui, ué. Com certeza. Parece que é muito, eu pensei assim, nossa, eu vou ter que ficar falando uma hora, mas aí já passou uma hora, Você né? sabe que tem aqui, ó, surgiram 2 perguntas que é uma ideia, né, que eu venho falando muito sobre essa questão do limpando o lixo, limpando a cidade, limpando a vida. Eu fiquei sabendo há uns 2 anos que para cada 100 toneladas de lixo que vai para reciclagem, 40% volta para o lixão porque está contaminado. Então, acho que é extremamente importante o ABC também ser pioneiro nessa ideia de limpar o lixo, fazer um trabalho de base com pessoas, moradores de rua, pessoas que realmente não têm renda, começa a trabalhar lá de maneira até voluntária, preparar esse pessoal para esse tipo de ação social que pode gerar também verba, renda e qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. Isso daí eu vou falar para você, Saulo. A gente vai precisar de um programa. Pronto. Junto com o secretário de Desenvolvimento Social, a gente tem uma reunião amanhã com o Henrique Cabeça, que é o secretário de Desenvolvimento Social, para trabalhar exclusivamente essa questão de reciclagem e incluir o tema baterias nesse tema. Então vamos bater. Que esse é um tema sensível quando a gente fala de eletromobilidade. Perfeito. Vamos para cima disso. A outra pergunta depois eu faço na próxima entrevista que você vai ver. Boa. Então aí a gente já deixa meio organizado para o Mauro voltar a próxima vez aqui. Você quer terminar? Não, vai. Não. Então, por favor, Priscila, deixa nome e telefone. Chefe, né? Bora lá. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Priscila, por favor, deixa nome, telefone, endereço, fique à vontade, por favor. RG, CPF. Entendeu? WhatsApp, por favor. Eu sou a Priscila Vono, psicóloga clínica e organizacional, trabalho no organizacional mais com saúde mental. Hoje a gente fala de NR1, mas, né, já trabalhava com isso antes da NR1. E meu Instagram, @PriscilaVono, psicóloga. Deixa o WhatsApp também, por favor. 11 99712 7721. Repetindo. 11 99712 7721. Fernando, por favor, deixa o Bora lá, falar super rapidinho para dar tempo pro Mauro poder se despedir de forma a usar mais tempo. Eu sou Fernando. Para me acompanhar é Fer Moraes Reis. Eu estou mais ativo no LinkedIn, mas todo dia eu coloco
material de gestão, de liderança, que é a minha paixão, como através da gestão e liderança você faz expansão de negócios, e junto com a Priscila e com o Saulo tenho a honra de conversar com pessoas incríveis, igual o Mauro aqui no Empreende ABC do Papo Amigo. O Fernando Reis está elevando o nível do Papo Amigo nunca imaginado. É impressionante o nível do Papo Amigo, como mudou depois que o Fernando e a Priscila entraram para a família Papo Amigo. É impressionante, só tem que agradecer. Qual que é o WhatsApp aí, Fernandão? 11 91 270 9315, 11 91 270 9315. E aí eu já passo a palavra para o Mauro se Por despedir. favor, E novamente, fica à vontade, Karina, Frank, obrigado de ter feito a ponte. Nessa semana eu passei para tomar um café com eles. Com certeza, tava um café lá conosco, viu? Não, eu queria agradecer, parabenizar pelo programa, né? Realmente muito gostoso essa troca de informações. Eu acho que como a nossa região tem carência, né, na questão de TV, eu acho que a rádio e esse meio de comunicação ele tem cada vez mais ser valorizado. E tendo produtos bons, né, tendo esse papo gostoso aqui, nós estamos falando isso, toda a questão da eletromobilidade e vendo a característica do profissional de vocês, a gente vai precisar muito de vocês também, porque a gente precisa hoje trabalhar com essa mudança do mindset do empreendedor. É isso mesmo. Né? Eu acho que eu acho que a gente não evolui muitas coisas devido a uma questão de acomodação também. É isso. Né? Ou seja, você tem que mudar o mindset falando o seguinte, olha, já está acontecendo essas mudanças e se você ficar para trás, se você não mudar, dizem, né, Priscila, você que é da área, dizem que a mudança só ocorre de duas formas, né? Pelo amor ou pela dor. É isso aí. Nós estamos tentando pelo amor primeiro, né? Mas provavelmente, se você não mudar, vai ter que ser pela dor. Sempre pelo amor. Sempre então, eu queria agradecer muito e convidar todos, né, a participarem desse grande movimento que é a questão da eletromobilidade para a gente resgatar o nosso setor industrial da nossa região. O setor industrial crescendo, a cidade cresce e as oportunidades crescem, né? Então, agradecer muito aí pela oportunidade. Muito bom. Bem, ô Mauro, eu aprendi aí para me despedir que o japonês não fala boa sorte, fala gambatê. Né? Então, gambatê nesse projeto que é sensacional e vai trazer muito recurso aqui para a nossa região. Amém. Gente, muito obrigado. Bora lá? Posso terminar? Bora lá. É você. Tchau. Acabou. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Papo Amigo, informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na ABC. Daqui a pouco